Já entramos na igreja, preparamos o nosso coração através das nossas orações, de tudo aquilo que as outras aulas já foi nos preparando, já foi nos conduzindo, e agora vemos o sacerdote entrar, como nós aprendemos na aula anterior. Ele nos conduz a este cenáculo. Vemos o sacerdote entrando, beijando o altar e indo para a sede, para a cadeira onde ele vai começar a Santa Missa. E agora, o que acontece? O que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender exatamente isso: o sinal da cruz e o confíteo, o ato penitencial. Confessemos os nossos pecados. O que tudo isso tem a nos ensinar? Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa Escola de Formação. Eu sou o irmão Tarcísio Maria e estamos juntos nesta missão de trazer o significado mais profundo, o mistério da nossa fé, que é a Santa Missa. É como nós estamos vendo com o Padre Rudolf. Santa Missa, mistério da nossa fé. Este é o livro que está nos acompanhando e, é claro, passagens da Sagrada Escritura, documentos da Santa Igreja, catecismo, tudo isso está ali nos auxiliando a entrarmos mais profundamente no mistério da Santa Missa. E hoje, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos de fato começar a missa. Isso mesmo, nós vamos falar sobre o sinal da cruz e o confesso a Deus, esse confíteo, o ato penitencial. O que esse momento, que parece muitas vezes ser tão rápido, tem a nos ensinar? Às vezes, as pessoas chegam depois do sinal da cruz. Será que isso impede alguma coisa? Num dia solene, num domingo como um domingo de festa, um domingo que tem que guardar o dia do Senhor, uma missa solene, tem algum problema chegar depois do sinal da cruz? Tudo isso nós vamos trabalhar e refletir nesta nossa aula de hoje. Por isso, hoje, nós vamos se deter sobre algumas páginas do livro. Nós damos alguns passos até aqui, e esses passos foram bem concretos. Você pode até mesmo colocar aqui nos comentários aquilo que você tem aprendido, aquilo que você, nossa, não sabia que era assim, não sabia que poderia ser desse outro jeito. Tudo isso você vem aprendendo para participar melhor ainda do mistério que está sendo celebrado. E é interessante que no último vídeo nós fizemos um percurso de entrar no cenáculo. Se você não assistiu o último vídeo, eu convido você a depois aqui, quando concluir, ir lá e se preparar bem sempre para a Santa Missa, vendo as melhores formas e entendendo que quando o sacerdote sobe ou vai ao presbitério, sobe o presbitério chegando ao altar para iniciar o santo sacrifício, é como se nós estivéssemos indo com Jesus ao cenáculo. Por isso, tendo entrado no cenáculo, ficamos diante da cortina de todo o mistério que está sendo celebrado. Entramos naquele mistério, subindo espiritualmente ao cenáculo com o sacerdote, e vimos também que os primeiros cristãos faziam um grande sacrifício para participar da Santa Missa. Não participavam de qualquer jeito, mas com o coração silencioso e com zelo profundo na sua alma, entendendo o mistério que estavam ali envolvidos. E hoje, para nós prosseguirmos nesse processo, nós vamos entrar nos ritos iniciais, para você perceber primeiro aqueles passos iniciais, esses primeiros segundos da missa. Por que é tão importante esse início? Santo Tomás de Aquino tem uma frase célebre que nós talvez já tenhamos escutado em algum momento, quando ele diz: se começamos no erro, possivelmente terminaremos nele. Isto é, se iniciamos a missa de qualquer jeito, sem atenção, sem preparação, sem o devido cuidado e respeito, como os primeiros cristãos, sem zelo e sem silêncio, nós corremos o risco de perder toda a graça que aquele mistério está nos envolvendo. Por isso, muitas vezes, as pessoas iniciam ali a Santa Missa mesmo sem pensar, fazem o sinal da cruz bem rápido e não entendem muito o que está acontecendo, participam daquela saudação inicial, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e isso não faz muita diferença. Façam ali o seu exame de consciência bem rápido, rezam: o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, e também não fez muita diferença. Parece que a missa começa ali, bem redundante, mas parece isso mesmo. A missa se inicia quando as leituras começam, quando canta um salmo. Não. A missa começa com o sinal da cruz. E como você está aprendendo, a missa para você agora começa até mesmo quando você está saindo de casa, na sua preparação.
Olha o que diz São Luís Maria Griot de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele diz assim: o sinal da cruz é, depois dos sacramentos, o que há de mais poderoso contra o demônio. Isso é impressionante. Um sinal da cruz feito com fé, com piedade e com devoção, depois dos sacramentos, que ali nos sacramentos está a presença real do Cristo, que atua naquele sacramento, o que há de mais poderoso contra o demônio. É o sinal da cruz. Pense nisso. Um gesto simples, que se nós fizermos rápido, fica mal feito e não recebemos as graças. É uma das armas espirituais mais fortes que podemos usar. E que existe, está ao nosso favor. Qualquer pessoa pode fazer o sinal da cruz. E talvez seja exatamente por ser tão simples que muitos de nós não cuidamos, fazemos de qualquer jeito e não percebemos a força que está inserida nele. Por isso, hoje é o dia de mudarmos isso. Fazer o sinal da cruz como início da celebração eucarística, com piedade, com devoção, com todo o nosso coração. Vamos para o nosso livro, onde o Padre Rudolf vai agora nos inserir nos ritos iniciais. E esses ritos iniciais, é claro, iniciando com o sinal da cruz. E ele diz assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, iniciamos com o sacerdote a santa celebração. Em nome, está aqui, entre aspas, em nome, quer dizer que estamos aqui conforme a vontade e por ordem de outro, e fazemos o que ele quer. Nós estamos, portanto, em nome de Deus, uno e trino perante o seu santo altar. Assim, está sobre nós a força, o poder e a magnificência de Deus para aquilo que agora queremos iniciar. Veja de maneira inicial que nós estamos em nome de alguém. Estamos em nome de Deus ali naquele momento, Deus uno e trino, como ele está dizendo, Deus uno e trino perante o seu santo altar. É bonito que este sinal ele foi sendo introduzido na liturgia. Nas pesquisas por fora, nós vemos que Tertuliano, já no século II, dizia que muitos cristãos faziam este sinal da cruz pequenininho na sua testa. Em vários momentos tinham esse costume de abençoar as pessoas e de fazer este sinal da cruz na sua testa. Muitas vezes, como fazemos, por exemplo, quando vai ali iniciar a leitura do Evangelho, que fazemos aquela persignação na testa, na boca e no peito. Tertuliano diz, já no século II, no seu livro que se chama De Corona Militis, ele diz, os cristãos tinham o costume de fazer este pequeno sinal na sua testa. E daí foi entrando na liturgia esse sinal, como um sinal que abriu para nós. E é bonito porque, estendendo a nossa mão e fazendo este sinal da cruz, com a nossa mão estendida nós lembramos as 5 chagas de Nosso Senhor, que foram abertas na cruz. E este sinal, o sinal da nossa salvação. Por isso, quando você passar diante de uma paróquia, de uma capela, até mesmo de um cemitério, você pode traçar o sinal da cruz. Este sinal mostra para nós e para as pessoas que estão ao seu redor uma coisa interessante. Primeiro, mostra que você é um cristão católico. E segundo, é um sinal externo da sua fé. Um sinal que você externaliza a fé que você tem. E ainda mais um respeito e adoração a Jesus que está no Santíssimo Sacramento dentro das igrejas, por exemplo. Por isso, é um sinal que tem vários significados. E ele está dentro do rito. Ritos iniciais, inicia sinal da cruz. Feito este sinal da cruz, as graças já de união com Deus, como ele diz, Deus uno e trino, perante o santo altar. É tão bonito porque este sinal, enquanto vai sendo introduzido na igreja, nos ensina muitas coisas. E esse pequeno detalhe muda tudo. A missa não começa com a nossa iniciativa. Não é iniciativa nossa. Ela começa com a iniciativa de Deus. Deus que institui, como nós vimos, em Lucas capítulo 22, versículo 19, uma ordem é dada para que este sacrifício fosse instituído, e ali Deus inicia o processo de união com a humanidade. E nós respondemos a ela. A nossa resposta deve ser algo simples.
em estar ali com todo o nosso coração. Mas é claro que precisamos colaborar. As coisas não acontecem magicamente na nossa vida. Às vezes podemos cair no erro de achar que porque fazemos determinadas orações, por isso e por aquilo, nós vamos ser como que isentos de alguma coisa. Não. Deus, como diz na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, Deus nos consola em todas as tribulações para que nós possamos consolar uns aos outros. Por isso, estar na igreja, ser católico, é entender que este sinal é um sinal que abre a celebração do rito eucarístico, mas que acompanha toda a nossa vida. Não se limita somente àquele momento. Você, pai e mãe, por exemplo, pode abençoar os seus filhos antes de ir para a escola, antes de sair de casa, fazer o sinal da cruz. Com os seus filhos, faça o sinal da cruz na testa deles. Um testemunho muito bonito, antes de continuarmos com o Padre Rudolf, é que, ultimamente, indo à missa em alguns outros lugares, eu vi que tem alguns casais que, por exemplo, na hora do abraço da paz, né, como nós conhecemos, algumas paróquias fazem, outras não fazem, porque Bento XVI deixou esse ato como que facultativo. É possível escolher ou não ser feito. Em alguns locais que não fazem, casais, por exemplo, se olham um para o outro e fazem um outro sinal da cruz na testa, como sinal de paz, como sinal de bênção. Por isso, este sinal acompanha a vida de todo cristão católico. É impossível pensar num cristão católico e não associá-lo à cruz. A cruz que abriu o nosso caminho, a cruz que é a porta que abre os ritos iniciais da Santa Missa. Por isso, estar envolvido nesse sinal é uma graça especial. E com a graça de Deus, na nossa vida, nós vamos preparando tudo isso para que este significado não seja perdido. Para que tudo isso que nós estamos aprendendo seja colocado em prática da melhor forma possível. E é claro, Deus nos dá força. Nos dá força para continuarmos, nos dá força para que diante de todas as tribulações que às vezes você pode ir para uma missa, por exemplo, sem muita atenção porque o seu coração está preocupado, tem muitas coisas para fazer, as crianças estão precisando de algo, tudo isso, de várias preocupações no trabalho, tudo isso pode atrapalhar, sim, é evidente. Mas tente sempre da melhor forma possível se preparar no caminho e estar bem para iniciar a Santa Missa. Vamos continuar aqui com o Padre Rudolf. Ele vai dizer o seguinte para nós. Mas isto só se pode realizar na medida em que, pela nossa livre vontade, que é um dom de Deus, nos abramos sincera e respeitosamente para com Ele, fazendo com profunda atenção o sinal da cruz. Agora, você precisa ter uma atenção especial. O sinal da cruz não deve ser um gesto automático. Você não pode fazer como algo automático, como nós costumamos ver e às vezes testemunhar, aquele famoso sinal da cruz de jogador, que bota a mão na testa e bate 3 vezes no peito. Não, o sinal da cruz não é esse. O sinal da cruz é um sinal bem feito, que nós juntamos os 5 dedos, vamos à nossa cabeça, aqui mais ou menos o nosso peito ou umbigo, e esquerda e direita. Esse é o sinal da cruz. Fazer um sinal da cruz bem feito é fazer um sinal da cruz que entendemos que sinal é esse. Que sinal é esse? Por isso, quando fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos que parar hoje de fazer isso como algo automático. E é claro, Satanás não suporta essas palavras. Satanás não suporta essas palavras pronunciadas conscientemente. Porque se você faz algo automático, ou até mesmo na brincadeira, Satanás ri deste sinal. Satanás é como que olhar para Jesus no alto da cruz e dizer: salva-te a ti mesmo. Ó, você que curou a tantos, por que você não sai daí agora dessa cruz? É como fazer isso com o sinal da cruz. Por isso, não devemos nos persignar ao fazer o sinal da cruz de qualquer jeito, sem atenção, sem a devida devoção. Ali na cruz foi o sinal da vitória do Cristo. E é justamente por isso que não podemos ali fazer de qualquer forma. E como uma associação à vitória de todos os ataques do inimigo, aquele sinal é uma força que irradia. Sai deste sinal, se feito com devoção,
uma força do céu, é um instrumento de redenção. Por isso, quando fazemos isso, por exemplo, em um momento de tentação ou algo do tipo, em alguma situação difícil, nós precisamos entender que o inimigo está sendo repelido. E é justamente a imagem que nos mostra aqui no livro. Essa imagem que aqui você pode ver, você que tem o livro, quando o padre começa a fazer o sinal da cruz, aqui nesse exato momento, o inimigo sai correndo, vai embora. Na mesma hora, ele sai correndo porque ele sabe que este sinal é o sinal da vitória. É o sinal da vitória na nossa vida. E o demônio foge. Neste exato momento, o demônio foge. E isso confirma justamente a frase que iniciamos de São Luís Maria Grião de Montfort. O sinal da cruz é, depois dos sacramentos, o que há de mais poderoso contra o demônio. É o sinal da cruz. O que há de mais poderoso depois dos sacramentos contra o demônio. Por isso, quando for fazer o sinal da cruz, não faça de qualquer jeito. A partir de hoje, você vai fazer o sinal da cruz com devoção. Fazer o sinal da cruz mal feito não é mais o seu jeito de fazer o sinal da cruz. É fazer o sinal da cruz com devoção. Você precisa aprender isso para a sua vida. Guardar isso no seu coração profundamente. Fazer o sinal da cruz de forma apressada e distraída não incomoda o demônio. Fazer o sinal da cruz apressado, distraído, sem saber o que está fazendo, não incomoda. Você precisa ter consciência. Pelo contrário, isso alegra o inimigo. Quando fazemos o sinal da cruz apressado e distraído, alegra o inimigo. Mas fazê-lo com devoção verdadeira nos une a Deus. Como o sinal da cruz é este ligamento do homem com Deus, ali naquela nova árvore, Deus se entrega para a humanidade. Aquilo, quando fazemos com devoção, quando entendemos com consciência, aquilo atrai sobre nós a proteção do céu, o auxílio de Nossa Senhora. E a diferença muito interessante entre os dois gestos é externamente quase que imperceptível. Qual que é a diferença em fazer o sinal da cruz de qualquer jeito e fazer o sinal da cruz bem feito? Visualmente falando, de maneira exterior, é imperceptível. Mas espiritualmente, preste atenção, espiritualmente é algo extraordinário. É um abismo que divide entre fazer algo de qualquer jeito e fazer bem feito. Por isso eu convido você agora a fazer comigo este sinal da cruz. Com atenção, com devoção, preparando aí o seu coração, depois de tudo que já escutamos, fazer o sinal da cruz bem feito para louvar a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um sinal da cruz bem feito afasta todas as tentações do inimigo. E isso tudo que eu estou falando com você, que comentamos agora, está nessas páginas. Tudo isso que nós trabalhamos agora. Por isso que lá no final, o sinal da cruz, como o nome aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está em negrito. Porque ele conclui justamente esta página dizendo isso. Fazer o sinal da cruz bem feito afasta todo inimigo. Vamos seguir adiante. Uma página à frente, nós vamos ver que o sacerdote faz uma saudação. Que saudação é essa? O que acontece nesse momento? Na página seguinte vemos justamente isso. Nesta saudação, o padre aqui no livro diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Isso é uma saudação inicial. Ao pronunciar estas palavras, unido ao sacerdote está Jesus, e vem com ele o Pai e o Espírito Santo para atender este santo pedido em favor do seu povo. É feita esta saudação inicial e ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como vimos aqui. Ele não está apenas cumprindo um protocolo, uma letrinha vermelha que tem ali, para poder ser feito daquele jeito. O padre Rudolf nos diz algo ainda mais extraordinário, algo ainda mais profundo. Nesse momento, Jesus está unido ao sacerdote. E nesta união de Cristo com o sacerdote, que é o próprio Cristo ali naquele momento, ele vem com o Pai e o Espírito Santo como que abraçar toda a igreja. Naquele momento, toda a igreja é unida naquele santo sacrifício.
para atender ao pedido que está sendo feito por nós. E o que está sendo feito por nós naquele pedido? Que toda a igreja seja abraçada naquela saudação inicial. E ainda em algumas leituras paralelas, alguns comentários muito relevantes, muito belos em relação a esse momento. Um deles dizia assim: esta saudação dá-nos o abraço da Santíssima Trindade. Imagina isso. Quando o sacerdote inicia a missa, faz o sinal da cruz. E nesse sinal da cruz, faz essa saudação inicial, depois de ter feito o sinal da cruz, faz esta saudação inicial, nós estamos sendo abraçados pela Santíssima Trindade. O Pai, que no seu grande amor nos enviou o seu Filho. O Senhor Jesus, que se ofereceu a si próprio por nós em pura gratuidade. O Espírito Santo, amor unificante, que cria comunhão. O Deus uno e trino, estreitando-nos a si, une-nos também entre nós. Olha que belo. Fez o sinal da cruz e depois desse sinal da cruz, esta saudação inicial, nós recebemos o abraço da Santíssima Trindade. E toda a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. Com essa resposta, indicando assim a adesão ao Senhor. Nós aderimos ao desejo dele porque, como vimos na página anterior, nós estamos lá em nome de Deus uno e trino. Estamos lá em nome de alguém. Neste nome de Deus uno e trino, nós então nos reunimos, fazemos o sinal da cruz, participamos deste abraço da Santíssima Trindade, que é essa saudação inicial, aderindo ao Senhor e o desejo de permutar este amor, formando de verdade, todos juntos, uma santa comunhão. Olha que belo. Não é algo tão simples que até agora você consegue perceber que se der uma resposta de qualquer jeito, as pessoas poderão não entender e levar todo este início da missa como se fosse algo que está ali para preencher algum vazio, mas não. Está cheio de significado. Esta saudação inicial não é um momento de pouca importância, como você está vendo, mas é algo que está profundamente ligado a esse abraço da Santíssima Trindade na Assembleia. Por isso, o padre Rudolf, ele é bem pontual quando ele diz: ao pronunciar estas palavras, unido ao sacerdote está Jesus, ali na pessoa de Cristo. E vem com ele o Pai e o Espírito Santo para atender este santo pedido em favor do seu povo. Ali nós nos unimos ao abraço da Santíssima Trindade e às vezes nós podemos até ouvir: mesmo se eu chegar um pouco tarde, a missa vale do mesmo jeito. Mesmo se eu chegar depois do sinal da cruz, qual problema isso tem? Não tem nenhum problema. Olha, você tem que prestar atenção em uma coisa muito importante aqui. Atenção, pegue sua caneta e seu caderno para escrever. O primeiro mandamento da igreja é participar da missa inteira, guardando domingos e solenidades. Participar da missa inteira. Participar da missa inteira significa que você vai estar lá alguns minutos antes, já tendo se preparado no caminho, chegando lá, fez a sua genuflexão, se ajoelhou, fez a sua oração pessoal, entregou ao seu anjo da guarda toda aquela celebração, deixou tudo no lugar, tudo certinho, e aí começou a missa, pronto. Está sendo abraçado pela Santíssima Trindade. Participar de missa inteira significa que você vai estar lá do início ao fim da celebração. Quando inicia? Com o sinal da cruz. Mas, na verdade, como já aprendemos, iniciou um pouquinho antes, com a sua preparação. Mas lá a missa em si iniciou, sinal da cruz, saudação, vamos lá para o ato penitencial daqui a pouco. Quando finaliza? Bênção final. Bênção final, finalizou a missa. Como nós costumamos ouvir de alguns padres, que a bênção de Deus lhe alcance, porque muitos já estão dentro do carro, já estão voltando para casa vendo a missa pela internet. Não. A missa se conclui no local onde mesma começou. E assim você precisa estar lá, do início ao fim da missa. Este é o mandamento da igreja. Primeiro mandamento da igreja entre os 5, não são os 10 mandamentos que estou falando,
São os 5 mandamentos da igreja. O primeiro deles é participar da missa inteira, guardando domingos e festas solenes. Ok? Tudo certo? Vamos voltar para o nosso livro. Padre Rudolf diz assim: Por isso, esta saudação sacerdotal pode alcançar a todos os que com confiança filial elevam os olhos e os seus corações, humilhados para ele, o Senhor. Ela não se limita aos fiéis presentes, mas o sacerdote, conforme o seu ofício e sua missão, pode clamá-la por todos os homens do mundo inteiro. Também pelos solitários, abandonados, doentes e aflitos, interiormente unidos às santas missas, celebradas em todo o orbe da terra. Experimentaremos nesta saudação sacerdotal a riqueza do amor misericordioso e compassivo de Deus, que quer salvar e atrair a si todas as criaturas. Esse é um convite para nós de reciprocidade. Por quê? Assim como o Padre nos abençoa, nós somos chamados a orar também pelo sacerdote. Por isso, ali naquele momento também, a missa é um momento que nós podemos oferecer pelo sacerdote que vai celebrar e por todos os sacerdotes do mundo inteiro. Imagina quantas missas agora, neste exato momento, estão sendo celebradas. Quantas missas neste exato momento o sacerdote está elevando o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e o preciosíssimo sangue? Quantas missas neste exato momento está fazendo a diferença em toda a humanidade? Quantos sacerdotes, numa capela mais distante, mais escondida, está agora celebrando o santo sacrifício da missa? Por isso que essa saudação, como diz o Padre, ela se estende para toda a humanidade. Se estende para todo o orbe da terra e por todos os sacerdotes do mundo inteiro envolvidos naquele mistério, incluindo aqueles que estão fracos, aqueles que estão cansados ou até mesmo aqueles que estão sendo tentados pelo mal. Todos os sacerdotes, toda a Santa Igreja, mas especialmente os sacerdotes que nos trazem a graça dos sacramentos. E quantas vezes nós oramos pelo Padre durante a missa? Eu pergunto a você. Quantas vezes nós lembramos de rezar por este sacerdote que está celebrando a missa? O sacerdote da sua paróquia, o sacerdote que lhe confessa, que está ali lhe acompanhando como diretor espiritual. Coloque aqui agora nos comentários o nome do padre que você conhece, o nome do bispo da sua diocese ou arquidiocese, porque é uma graça especial. Se não fossem os sacerdotes, nós não teríamos a graça dos sacramentos. Por isso, comungar, receber a presença viva e real de Jesus na Eucaristia, graças aos sacerdotes. E esse é um bom hábito que você pode adquirir. Até mesmo ali, na Santa Missa, colocar o sacerdote que você conhece, pedindo por ele, pela sua santificação, por aquilo que ele traz com maior necessidade no seu coração. Vamos aqui então, retornando ao Padre Rudolf, ele diz assim: o que, porém, o sacerdote nos transmite, queremos também implorar para ele. A graça, o amor e a comunhão verdadeira com Deus, e não só para ele, mas para os sacerdotes do mundo inteiro, pelos bons e pelos fracos, pelos abatidos e sobrecarregados, e por todos aqueles que Satanás tenta ou já conseguiu seduzir. Aqui, um complemento daquilo que já estamos falando. Pedir a Deus que os sacerdotes sejam protegidos. Pedir a Deus que os sacerdotes sejam tocados pela graça de Deus e que esse bom hábito de pedir a Deus a proteção dos sacerdotes possa entrar também quando formos participar da Santa Missa. Olhar para aquele sacerdote e pensar: estou também rezando por ele. Estou também unido a ele no sacrifício. É claro que o sacerdote está unido ao sacrifício de maneira extraordinária por conta do ministério que ele celebra. Mas nós ali nos unimos a ele com a nossa oração, com a nossa presença na Santa Missa. Passado por tudo isso, Padre Rudolf vai ainda nos dar outras dicas. Olha o que ele diz. Contemplando assim a benevolência divina,
a benevolência divina, que quer acumular a todos com a riqueza das bênçãos da Santa Missa, queremos com gratidão responder do fundo da nossa alma e em nome de todos aqueles pelos quais suplicamos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa é uma resposta de gratidão. Uma resposta de gratidão que damos a Deus. Ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E aí nós respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma resposta de gratidão. Deus ali nos reúne no amor do seu Filho Jesus, através do mistério da cruz que é celebrado na Santa Missa, para a nossa salvação. E é por isso que, meditando nestas palavras, meditando nesta grandiosidade, Padre Rudolf diz: a presença dos anjos ali, dos Espíritos celestes e mediadores constantes dos benefícios divinos ao nosso lado. Um santo anjo sempre ao nosso lado, nos auxiliando a bem participar deste mistério. É um sinal permanente da bondade de Deus, que quer que esta sua graça, este seu amor e comunhão estejam sempre conosco. A presença do anjo que nos auxilia naquele momento, como estando ao nosso lado, para participar bem daquele mistério. E agora, tudo isso sendo realizado, o que acontece? Depois que fizemos o sinal da cruz, fizemos aquela preparação anterior, participamos agora da saudação inicial. O que acontece quando o sacerdote nos convida a fazer um exame de consciência? Que momento é esse? O que nós devemos fazer? Ficar de pé? Ficar de joelhos? Colocar a mão no peito? Fazer algum sinal? O que nós devemos fazer? Vamos iniciar o Confesso a Deus, o Confíteo. No nosso livro está escrito: Confesso a Deus Todo-Poderoso. E antes de entrar mais profundamente no mistério, nós reconhecemos primeiro quem nós somos diante de Deus. Isso é muito importante. Nós somos um pequeno nada, como diria Santa Teresinha, pecadores, limitados, indignos por nós mesmos. Na nossa parte não existe nem o merecimento próprio em estar em um tão grande mistério, mas Deus nos resgatou pelo seu mistério na cruz e é por isso que participamos da Santa Missa com toda a devoção do nosso coração. E esse reconhecimento, filhos amados, preste atenção, não é para nos deixarmos meio pesarosos de culpa. Ah, não mereço estar aqui, não mereço comungar, não. Esse mistério foi feito para que o nosso coração pudesse se unir ao coração dele. Isso acontece, essa recordação das nossas culpas, para justamente nos abrirmos à misericórdia de Deus. Abrir o nosso coração à misericórdia de Deus, que vem logo em seguida, quando confessamos os nossos pecados. Nós temos aqui em casa, um costume piedoso de, no momento que vamos confessar os nossos pecados, nós nos ajoelhamos. Porque é comum, quando vamos confessar alguma falta, quando vamos reconhecer o nosso nada, nós nos colocarmos em uma posição abaixo. Naquele momento, o sacerdote, na pessoa de Cristo, vai ali absolver os pecados. Agora preste atenção, isso eu vou explicar mais à frente. Não é uma absolvição sacramental como a do sacramento da confissão. É um outro tipo de absolvição que daqui a pouco eu lhe explico. Tudo isso para nós ouvirmos do sacerdote justamente aquela absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos ver o que o Padre Rudolf nos diz. Encontrando-nos à entrada da celebração do Mistério Santíssimo, que forma o ápice da nossa vida cristã, e aproximando-nos da presença do próprio Deus Santo, Uno e Trino, reconhecemos nossa indignidade e miséria. Por isso, a Igreja nos leva, no início da Santa Missa, à contrição silenciosa e à confissão dos nossos pecados perante o Deus Altíssimo
Olha que bonito. No início da celebração, a igreja nos leva, no início desta Santa Missa, a uma contrição silenciosa e a confissão dos nossos pecados. Quando você está ali e se ajoelha, ou fica de pé da melhor forma possível, mas quer uma dica? Já que este curso está falando de uma melhor participação da Santa Missa, se possível, na hora do ato penitencial, se coloque de joelhos. E estando ali de joelhos, você reconhece o seu limite. Você reconhece a sua pequenez diante de um mistério tão grandioso que é celebrado, ali de joelhos. Você faz um breve exame de consciência. E eu posso aqui lhe dar 3 pontos para que você possa pensar num exame de consciência breve. Primeiro deles, relação com Deus. Como está a sua relação com Deus até aquele presente momento? Segundo, relação com o próximo. Como está a relação com as pessoas ao seu redor? E terceiro, relação consigo mesmo, com as suas faltas, com as suas limitações. Esses 3 pontos vão lhe ajudar, naquele breve silêncio de exame de consciência dentro da celebração, pensar: Senhor, eu peço perdão por uma falta, eu peço perdão por isso, peço perdão por aquilo, mas de maneira silenciosa, no seu coração, nós confessamos os nossos pecados. Com essa consciência, você inicia a missa diferente. Você entra no mistério. E esta é uma prece que alcança para nós a libertação de faltas e pecados leves. Preste atenção que agora você precisa tomar nota disso. Pecados leves. Esse é o momento da misericórdia que responde à nossa confissão. E é importantíssimo que você entenda isso agora, para que não saia daqui falando bobagem. Essa oração perdoa os pecados leves, os pecados veniais. Pecados graves precisam ser confessados na confissão sacramental. Isso mesmo. O ato penitencial da Santa Missa perdoa os pecados leves, os pecados veniais. Isto é, se eu estou ali com inteiro coração, se eu estou arrependido e com propósito de emenda. E ali, perdoados os pecados leves, os pecados veniais, qualquer pecado mortal que ative a minha consciência, eles são perdoados na confissão sacramental, com o padre. Ok? Tudo certo? O confítel não substitui, o ato penitencial da missa, não substitui o sacramento da reconciliação. Não é que você está indo à missa e tem um pecado mortal alertando a sua consciência que você cometeu de maneira consciente e deliberada. Não é porque você está indo à missa que aquele ato penitencial lhe deu a absolvição desse pecado. Negativo. O pecado mortal, ele é absolvido no sacramento da reconciliação, com o sacerdote. O ato penitencial da missa não absolve pecados mortais. É preciso confessar com o sacerdote. Não substitui o sacramento da reconciliação. É importante que você saiba disso. Por isso que uma preparação anterior da missa é tão importante. Porque você já vai ali no meio do caminho, na sua oração, preparando o seu coração e é claro, se você está em pecado mortal, não deve comungar. Participe da Santa Missa, mas a participação no sentido de você estar lá, de fazer as orações, mas não de receber a comunhão. Não pode receber a comunhão se está em pecado grave. Agora, se você está em perfeita condição, você vai lá, se aproxima deste banquete do Cordeiro. Isso eu falo como uma instrução. Não para que você chegue na hora da confissão, ou melhor dizendo, na hora do ato penitencial, e fique se perguntando: nossa, será que eu estou em pecado mortal? Será que eu não estou em pecado mortal? Não, vá com calma. O ato penitencial ali, você vai parar um instante, fazer um breve exame de consciência junto ali com a canção que será cantada ali com o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, aquilo de maneira bem sóbria. E é claro, se você tem uma vida de oração, se você costuma ir à missa, talvez você não esteja em pecado mortal. Isso de maneira muito pessoal, Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a consciência é um sacrário inviolável.
e somente o sujeito daquela consciência consegue perceber se está em pecado ou não. Por isso, quando for à missa, depois de uma preparação anterior, sabendo ali que você está em estado de graça, vá e comungue. Esta comunhão será muito eficaz para você. Mas lembrando, o ato penitencial da missa não substitui o sacramento da reconciliação. Vamos voltar para o nosso livro. Ele diz assim: confesso a Deus. Lá no meio aqui ele vai dizer a fórmula do confesso a Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. E aqui, com a nova reforma do missal romano, nós repetimos o por minha culpa, como no rito antigo, 3 vezes. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. E aí depois nós ouvimos a graça de Deus. Para depois ouvirmos: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. A graça da misericórdia sendo derramada no nosso coração. Tudo isso para que você esteja bem preparado, consciente do que está acontecendo para participar de tão grande mistério. E no finalzinho aqui, ele diz o seguinte: e na medida que nossa contrição for sincera e proveniente de um amor verdadeiro para com Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, da sua Mãe Santíssima e dos santos anjos, dos nossos santos, o nosso Pai Celeste nos perdoará, purificando e abrindo o nosso coração pela força santificadora do Espírito Santo, para que sejamos capazes de receber a riqueza das bênçãos e graças da Santa Missa. Tudo isso, como falei, para que você possa experimentar a graça de Deus no Santo Sacrifício. Vamos dar uma breve recapitulação para que você não se perca no que nós já vimos. Hoje nós vivemos os primeiros gestos da Santa Missa, com os olhos bem vivos, atentos, preste atenção. Fique muito atento porque passamos pelo sinal da cruz. Este sinal como instrumento de redenção que o próprio demônio não suporta. Foi a frase que vimos de São Luís Maria Grignon de Montfort. Que este sinal, depois do sacramento, é o sinal que afugenta o inimigo de Deus. Por isso, sinal da cruz. A saudação do sacerdote. Esta saudação do sacerdote como uma bênção que se estende para todo o corpo místico da Igreja. E não somente isso, para toda a humanidade. Estendeu, abraçou. Como nós vimos, um abraço da Santíssima Trindade. Sinal da cruz, saudação do sacerdote e o confíteor. Esse momento que nós reconhecemos as nossas culpas, confessando ali os nossos pecados, entendendo, sobretudo, que este momento do ato penitencial da missa não substitui a confissão sacramental. E é claro, alguns avisos importantes. Primeiro deles, quando o sacerdote faz o sinal da cruz, nós acompanhamos ele, fazendo também onde nós estamos. Mas não repetimos as palavras. Não falamos com ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote fala sozinho e nós só fazemos o sinal da cruz e no final respondemos juntos, amém. Existem momentos que o sacerdote fala e a Assembleia responde e que a Assembleia fica calada e o sacerdote continua uma oração, seja do missal ou seja uma oração própria que ele está fazendo. Essas dicas são muito importantes porque você está aprendendo a participar da missa. Talvez você nunca tenha escutado isso, que estamos trabalhando e estamos preparando com muita dedicação. Eu falo a você, é um momento muito especial. Quando eu participava de um retiro que mudou a minha vida, todos os dias pela manhã tinha a Santa Missa. E lá, o formador sempre dizia, é o momento mais importante do seu dia. Meus filhos, se é o momento mais importante do dia, como nós nos preparamos? Quão grande deve ser a nossa preparação? Imagina se uma pessoa importante vai visitar a sua casa, vai visitar a sua família. Como será a sua participação naquele momento de união com ele? Mas antes disso,
Como será a sua preparação? Ah, vamos dar uma faxina na casa, vamos pintar uma parede, vamos comprar uma louça nova para receber aquela pessoa. É justamente isso que estamos trabalhando. Entendendo que quem nós estamos encontrando naquele lugar? O Cristo, que quer se encontrar conosco, que quer estar junto conosco, que quer abrir o nosso coração para receber do coração dele as graças que nós mais necessitamos. Por isso você não pode esquecer de maneira nenhuma. Você deveria ter separado um caderninho, se não separou, separe, ainda dá tempo, e colocar ali todos os ensinamentos que você vem aprendendo para participar bem da Santa Missa. Só relembrando a você, passamos pelo sinal da cruz, sinal da nossa redenção, entramos na missa, nesses ritos iniciais, através deste sinal, chegando à saudação inicial, aquela saudação que é como um abraço da Santíssima Trindade, e reconhecemos as nossas faltas. A dica que dei para você, ficar ali de joelhos, como um breve exame de consciência, e naquele tempo em joelhos, perceber a nossa pequenez, o nosso nada, pedindo a Deus o perdão dos nossos pecados. Tendo sido perdoado dos pecados veniais, aprendemos que pecados graves são confessados e são perdoados apenas no sacramento da reconciliação, para que o nosso coração possa estar cada vez mais aberto à misericórdia de Deus e à graça que Ele quer operar na nossa vida. Por isso, na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos seguir para o Kyrie, Senhor, tende piedade de nós, e o Glória. Vamos explicar estes dois gestos, esses dois movimentos que nós fazemos dentro da celebração, do clamor da nossa miséria, que é o Kyrie, para um hino de glorificação, que é este momento que glorificamos a Deus nas alturas. Por isso, esteja conosco, estamos caminhando com o Padre Rudolf e assim nós temos essa graça de bem participarmos do mistério da nossa salvação. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.